que a gente faz um ensaio quando um bebê não dorme? Primeiro, o que é esse obstáculo, né? Por que que isso é um obstáculo na vida das pessoas? Um bebê que não dorme. Por que que isso acontece normalmente? Porque fazer uma sessão newborn já não é fácil. Vamos considerar um ensaio newborn dos sonhos, independente de ser super mega power tranquilo. Não é fácil. É tranquilo quando eu sei o que eu estou fazendo, mas a maioria das pessoas que ainda tem medo de bebê acordado ainda está um pouco perdido. Então, independente já da situação, o ensaio newborn por si só é desafiador, porque você tem que compreender milhões de coisas. Você não tem que entender só essa questão de o que eu faço com o bebê acordado, né? Muitas pessoas têm essa dificuldade. E eu falo o seguinte, eu já passei por isso. O que eu tentava fazer, assim? Primeiro, eu tinha na minha cabeça uma ideia de que só dava para fazer foto com o bebê dormindo. E se o bebê não dormia, teoricamente, como é que eu vou fotografar? O bebê não dormiu. Ensaio newborn, eu aprendi que tinha que fazer com o bebê dormindo. O bebê acordado não deixava posicionar, o bebê acordado não dava para fazer nada, então, às vezes ficava ali, o bebê não dormia, remarcava ensaio, né? Quem é que já fez isso? Então, como eu estava dizendo, fazer um ensaio newborn por si só já é desafiador. Fazer um newborn de um bebê que não dorme é treta. Só que não. Imagina que você tem uma pedra, você tem um caminho, uma estrada, e aí tem uma pedra. Você precisa passar nessa estrada. Você tem duas opções, ou você volta porque tem a pedra. Eu um dia contei do trator aqui, né? Talvez vocês não estivessem lá quando eu falei do trator. Mas ou você dá de cara ali na pedra e pensa, não dá para eu passar, tem uma pedra obstruindo o meu caminho, ou seja, um obstáculo. Ou o que eu faço? Passo por cima da pedra, faço um buraco na pedra e vou por baixo, não importa, eu tenho que arrumar uma forma de passar para o outro lado. Não posso ficar emperrado aqui. Quem essa pedra pensa que é para ficar no meu caminho? Não, eu tenho que tirar ela do meu caminho. Simples assim. Então, o que eu faço para superar esse obstáculo? Se eu acredito que não dá para fazer um ensaio quando o bebê não dorme, de que forma eu posso fazer? Então, vamos lá. Quando eu comecei na fotografia newborn, e eu tinha bem quando eu comecei, eu acredito, isso eu, Bel, hoje, na mentalidade, na consciência que eu tenho hoje, olhando lá atrás, a sensação que eu tenho é de que todos os bebês do meu início dormiram bem. Mas eu não sabia fazer nada. Não consegui bons ensaios por conta disso, né? Por outro lado, eu não tenho como saber se foi exatamente isso que aconteceu, porque eu não sabia posicionar. Então pode ser simplesmente que o bebê tenha dormido porque eu não mexi no bebê, né? Eu não mexi muito no bebê. Então, mas a sensação que eu tenho é de que todos eles dormiram super bem e que eu perdi a oportunidade de fazer um ensaio incrível. E, de novo, por outro lado, eu olho para trás não com arrependimento, eu olho para trás com gratidão, porque esse foi o processo que eu precisei passar para chegar aqui. Na minha vida eu precisei, eu não tinha alternativa, não existia uma pessoa como eu que ficava ensinando as outras pessoas. Então você está anos-luz na minha frente, começando agora ou não, você está anos-luz na minha frente, está tendo a oportunidade de aprender de uma forma muito mais fácil, tanto em questão de metodologia e ensino, quanto na questão de poder estar aqui online. Na minha época não tinha, então eu tive que fazer o quê? Desbravar um mundo que ainda não existia. Tive que pegar um matagal e levar ir na foiçada, abrir caminho, né, para poder passar. E aí, gente, então nesse início, eu pegava o quê? Eu remarcava alguns ensaios. Hoje eu compreendi uma coisa sobre remarcar ensaios. Primeiro, lá no começo, quando o bebê não dormia, eu já remarcava. Eu remarcava porque eu não sabia o que fazer, porque eu já tinha passado ali pelo menos 3 ou 4 horas com o bebê, não sabia o que fazer, então eu falava, vamos fazer outro dia. Depois de um tempo, quando eu fui aprendendo a lidar, a dominar, quando eu comecei a dominar a técnica,
eu comecei a perceber que não tinha mais necessidade de remarcar ensaio, que eu só tinha que saber o que fazer, em que momento fazer, mas que não havia necessidade de remarcar ensaio. Porque o problema não era o bebê não dormir, antes eu remarcava, se o bebê não dormisse eu já remarcava. Só que existe uma questão, aí eu comecei a ter preconceito de remarcar ensaio, confesso aqui. Pensava, remarcou ensaio, deu errado ou não soube o que fazer. Porém, eu descobri mais uma coisa. Chega um momento da nossa vida que a nossa consciência está tão plena que remarcar um ensaio também pode ser uma escolha. Independente do ensaio estar fluindo e você perceber que ali no processo, mesmo que esteja fluindo, está fluindo com uma dificuldade no sentido de eu estou reparando que o bebê tem alguma coisa que eu prefiro que ele volte outro dia depois de ir ao médico, depois de ir ao pediatra. Nada de errado ali com a situação, mas tem alguma coisa na comunicação que a mãe não passou e não está querendo passar. Então eu preciso, para eu não ficar cansada, para o bebê não ficar cansado, para a mãe não ficar cansada. Então existe a escolha por consciência ou a remarcação por falta de consciência, de compreender que eu posso sim fazer o ensaio mesmo quando um bebê não dorme, que eu posso sim dominar a técnica, entender os processos e compreender que existem possibilidades, existem formas de eu fazer as coisas e conseguir ter um ensaio legal assim mesmo com o bebê. O que mudou, né, nesse processo? De quando eu remarcava os ensaios, quando o bebê não dormia, e hoje que eu consigo fazer independente da situação, o que mudou, gente, de lá para cá, foi justamente o que eu falei para vocês agora, a minha consciência, o meu domínio e o meu conhecimento técnico. Isso mudou muito. Então, o que eu tenho que imaginar aqui? Eu preciso dominar a fotografia newborn. E se eu preciso dominar a fotografia newborn, eu tenho que entender que dentro disso tem vertentes, tem processos. De cabo a rabo eu preciso dominar. Quando eu digo dominar, não significa que em todos os momentos do ensaio eu vou ter 100% de eficácia em todos os processos. Mas quando uma engrenagem começar a falhar, o que vai acontecer? Ao invés de eu ficar desesperado, eu vou lá, vou olhar para aquela engrenagem e entender, eu já sei o que eu preciso fazer aqui. Então, eu sei o que eu preciso fazer aqui. Nesse caso, eu posso ajustar essa engrenagem e continuar? Posso. Ai, precisa só passar um óleozinho aqui, mas já entendi o que está rolando. É isso que eu preciso. Eu preciso olhar pro geral aqui do que está acontecendo e entender onde está o problema. E o que acontece com a maioria das pessoas? Sabe que tem um problema, mas não sabe onde está o problema. Então aí está a grande dificuldade de conseguir resolver esse obstáculo, que é de fazer um ensaio quando o bebê não dorme. Já aconteceu com vocês de tô pronta para iniciar o ensaio. O bebê não dorme, tá assim com o olho regalado e tá até meio agitado. E agora, Brasil, o que eu faço? Sabe quando você estuda para uma prova? Não sei, você já deve ter estudado para uma prova, com certeza, em qualquer momento da sua vida. Deve ter já acontecido isso em algum momento. Eu espero que você tenha estudado para alguma prova, pelo menos. Só que aí, tá tão ansioso, você tá preparado, às vezes você se sente assim, nossa, estudei pra caramba. Chega lá, recebe a prova, começa a ler pergunta, dá branco. Por que dá branco? Porque você não está seguro daquilo que você estudou, porque talvez você tenha estudado não o que caiu na prova, isso acontece também, você estudou uma coisa que não era necessariamente o que caiu na prova, ou porque você não entendeu aquilo que você estudou, você só estudou e tentou o tal do decoreba, que é o automático. O decoreba nessa hora não vai funcionar, porque os números que você decorou são diferentes dos números que estão na prova, se for física, se for química, se for matemática, por exemplo. Né? Não adianta decorar a fórmula de Bhaskara, gente. Tem que saber fazer o cálculo da fórmula de Bhaskara, entende? Não adianta
decorar raiz quadrada, não sei do que. Se o número lá for um número bem aleatório, louco, você vai ter que saber fazer aquele cálculo. E você não está preparado para desenvolver aquele cálculo, compreende? Você sabe qual é a fórmula de Bhaskara, mas você não sabe resolver a equação. Então a gente tem que avaliar esse ponto. Não adianta eu saber, somente saber. Eu tenho que saber como aplicar aquilo que eu sei, o conhecimento que eu tenho. Ou seja, não adianta eu saber a fórmula, eu tenho que saber realizar o cálculo daquela fórmula, independente do número que está ali. Outra coisa, bebê não dorme, aí você começa a ficar tenso. E de repente você olha para os pais, pensa, será que ele precisa mamar? Parece que ele já ficou ali 30, 40 minutos. Acontece, tem bebês que levam 30, 40 minutos para mamar. Ficou ali, mamou, e agora parece que ele quer mamar de novo. Será que ele quer mamar de novo mesmo? Será que não tem outra coisa incomodando que você não viu? Não importa, só que você não está pensando nisso agora, porque na sua cabeça está a fórmula, só que o número mudou. Por quê? Porque um bebê não é igual ao outro. A fórmula, ela se aplica a todos, mas você tem que saber ajustar a equação, resolver a equação. Cada bebê que vem é uma equação diferente. Então, o que você tem que treinar não é decorar a fórmula, é resolver a equação. É assim que você vai passar na prova. Agora, ó, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui minha tela. Eu vou começar por aqui, ó. Temos aqui um bebê de 4 dias. Ah, mas eu achava que bebê de 4 dias dormia pra caramba. Lembra? Em teoria, se eu fosse falar de fórmula, sim, o bebê de 4 dias, teoricamente, né, dentro lá daquilo que a gente decora na vida, deveria sim dormir. Mas a equação aqui mudou. Eu preciso saber resolver isso. Como é que eu resolvo? Primeiro ponto, eu tenho que saber o que eu posso fazer, de que forma eu posso fazer e quanto tempo eu posso ou eu devo esperar o bebê dormir, ou se eu começo com ele assim, até que isso aqui aconteça. Esse foi um caso de um bebê que levou quase 2 horas para chegar nesse estado. Enquanto ele não chegou, eu fui testando coisas, não foi fácil. E quando ele chegou nesse estado de dormir de verdade, foi 25 minutos que durou. Nesses 25 minutos eu fiz o ensaio e fim, foi isso. Agora seguimos para cá. Imagina quando você olha isso, né? Esse olhar, esse olhão assim, e você pensa, ferrou, né? Tá esperta demais, não vai dormir. Mas às vezes a gente tem medo, impaciência, insegurança e não acredita que vai chegar aqui, ó. Só que aí você pensa, agora foi, agora dormiu. Só que não, aí eu vou para uma terceira fase e está acordada. E o que eu tenho que aprender? Eu vou mostrar mais aqui, mais algumas, de outra bebê já. Não quis dormir, beleza, seguimos. Aí pensei, não vai dormir, não adianta. Seguimos. Vixe, tem jeito não, mas dorme. Pode ser que não durma o ensaio inteiro? Até pode, mas normalmente em algum momento, se você ficar tranquilo, ficar calmo, vai ficar tudo bem. E aí agora eu vou compartilhar uma outra coisa aqui com vocês, vou compartilhar minha tela toda e vou mostrar aqui, ó. Esse foi um ensaio de uma bebê que não dormiu, quase não dormiu, né? Ela ficou super esperta, super acordada e estava agitada. Ela só acalmava no peito da mãe. Mamava, 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 cansava, ficava um tempo, assim, 20, 30 minutos mamando, vinha para mim, agitada, agitada mesmo, sim, sem tipo, zero, não dá pra fazer nada, volta pro peito da mãe. Mama, 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 mama. E aí, o que que eu fiz? Falei, vamos colocar ela de barriguinha para cima e ver o que que ela deixa a gente fazer. Vamos tentando. E aí, peguei as caretinhas mais engraçadas da vida, que a mãe adorou. Troquei de acessório. Olha como é que aguenta isso, gente.
E aí coloquei o bichinho na mão dela e de repente ela queria comer o bichinho, ó. E aí tirei o bichinho, tirei o acessório. Eu coloquei, só para vocês terem uma ideia, coloquei uma coroa maravilhosa, assim, com as cores ali do roxo da manta. Ela puxou e arrancou a flor da coroa, assim, ó. É, mas aí depois a coisa flui, em algum momento vai funcionar, mesmo que a gente tenha que fazer mais enroladinho depois, tá tudo certo. Mas a gente precisa ter paciência, tranquilidade e calma para seguir. Então, como é que eu começo o ensaio de um bebê que não dorme? Começo com ele acordado. É simples assim. O que eu tenho que observar, primeiro, é o seguinte: esse bebê que não dorme, ele está como? Porque eu tenho bebês que não dormem e que estão muito agitados, eu tenho bebês que não dormem, que são muito tranquilos. Assim como eu tenho bebês que dormem e que são muito agitados mesmo enquanto dormem. Bebês que são extremamente tão desconfortáveis com alguma situação, seja com gases, seja com o ambiente. Eu tive um caso aqui que está até no treinamento newborn, o caso, a gente brinca, o caso Elisa é minha priminha. Eu fiz um ensaio dela e ela chorava dormindo de cólica. Dormindo, ela não acordou. Então a gente levou um tempo para entender de que forma ficava mais confortável para ela por conta da cólica dela. Ela chorava dormindo. E a gente vai agindo de acordo com o que o bebê vai permitindo. Mas o que eu preciso compreender? Que não dá para desesperar. O bebê está acordado, começa o ensaio com ele acordado, mas antes disso, perceba como ele está. Dominar a fotografia newborn também é isso, também é você dedicar um pouco do seu tempo para conhecer o seu modelo. Então eu preciso compreender. Eu preciso olhar para esse caso, entender caso a caso. E lembrar de novo, não adianta saber a fórmula e não saber resolver a equação. O que eu preciso é resolver a equação, para que eu consiga ter um resultado exato depois, né? Senão vai ficar um resultado que não vai dar aquela exatidão. Me perguntaram aqui, quantos meses? Não é possível um recém-nascido tão elétrico. Ela tinha 12 dias, gente. Essa bebê que eu mostrei. Porém, eu tenho outro ensaio aqui que eu vou compartilhar com vocês também. Só deixa eu já colocar ele. Olha. Acordadinha. Olha o zoinho bem ameixinha. E aí rolou uma sequência assim, ó. Depois ela deu uma relaxada e a gente seguiu, mas eu comecei com ela bem acordadinha. Seguimos, não vou passar tudo aqui, senão a gente vai ficar muito tempo, mas, ó, rolou até foto com a mãe depois, super. Esse aqui que eu adorei, gente, ela se espreguiçando no colo da mãe. Então, e tem mais aqui, deixa eu ver. Esse aqui também acho que começou bem acordado, bem agitado. E aí a gente foi indo assim, ó, aos pouquinhos ali, mas rolou. Deixa eu ver quem mais que a gente teve aqui. A Valentina. Só que ó, a diferença, a Valentina tinha 51 dias, 1 mês e meio. E aí também dormiu, ó. E a gente foi seguindo o ensaio com ela, assim. Então, assim, ó, eu não posso ficar desesperada toda vez que eu tenho um bebê que não dorme. Toda vez que eu tenho um bebê que não dorme, se eu for ficar desesperada por isso, o que vai acontecer? Eu vou começar a ficar ansiosa, vou passar minha ansiedade para os pais, e aí eu não consigo resolver, porque eu não consigo ter a tranquilidade para pensar em como resolver a equação ali, que é o quê? Que é toda a logística, tudo aquilo ali que eu penso no ensaio, né? Tudo que eu preciso fazer. Normalmente, tem gente que prepara toda uma logística para o ensaio, tá tudo programado na cabeça, tá lá a fórmula de Bhaskara, né? Vou repetir bastante isso. E aí chega no ensaio, o que acontece?
Você decorou a fórmula com os números certinhos lá. Só que chegou o ensaio, se um número mudar e você não resolver a equação, o que vai acontecer? Esse número aqui, ó, vai desandar tudo. E aí tudo que tinha ali na sua cabeça vai fazer... E aí você pensa, cara, eu tô tipo perdidaço. E agora o que eu faço? O que eu faço? Sai do eixo, sai do centro, sai do ponto de equilíbrio. E aí começa a dar lugar para o desespero, para a ansiedade, já começa a ficar frustrado antes mesmo de saber o que vai fazer, de saber se aquilo vai funcionar ou não, né? Já começa a bater até a frustração no meio da parada acontecendo ali. Então a gente tem que olhar para isso, a gente tem que, né, perceber o que está rolando e como é que a gente resolve esse problema. Qual a melhor maneira de fazer o ensaio newborn, mesmo que o bebê esteja acordado? O nosso mantra é: conheça o seu modelo. Conheça o seu modelo. Conheça o seu modelo. Esse vai ser o nosso mantra, tá? Vamos lá, conheça o seu modelo. Por quê? Vamos lá. Vou pegar aqui a boneca. Tô aqui com o bebê. O que eu devo fazer? Não tô com o bebê, não devo estar de colar, tá? Mas vamos lá. Tô aqui com o bebê. Como é que eu faço para conhecer esse bebê? Quando o bebê chega no estúdio, independente dele estar acordado, dele estar dormindo, o que eu faço? Vou pegar do colo da mãe. Primeiro, quando eu pego do colo da mãe, normalmente eu pego deitadinho assim mesmo. Por que eu faço isso? Para passar a sensação de similaridade para a mãe. O que seria isso? Estou pegando da mesma forma que ela costuma pegar. Primeiro ponto de conexão, para ela ver algo semelhante àquilo que ela está acostumada a ver. Feito isso, conversei ali 1 minuto com ela, enquanto isso eu já estou entendendo aqui, ó, se o bebê está se contorcendo, se o bebê está querendo acordar ou não, se está tudo ok. Estou ali conversando com a mãe, mas eu estou prestando atenção no bebê. Logo, eu já coloco o bebê aqui, ó. Nesse momento que eu coloco o bebê aqui, o que eu acabei de fazer com ele? Eu acabei de fazer uma transição simples. Não é um posicionamento no puff, mas é uma transição. Eu tirei ele de uma posição e trouxe ele para outra. E aqui eu também vou entendendo o que está bom para ele aqui e o que está ruim para ele aqui. E nisso, normalmente quando eu trago o bebê aqui para o meu colo, eu já dobro a perninha e trago ele com a perninha dobrada, porque eu já estou vendo como que ele vai ficando com a perninha um pouco mais dobrada, comprimida. Não é nenhum teste, eu só estou conhecendo ele. E continuo conversando com a mãe assim. Se o bebê já começar a agitar, eu já estou sabendo ali como é que tá a questão de mamada e tudo mais, isso independente dele estar acordado ou dele estar dormindo. Que às vezes a mãe sai do peito da mãe e tá com o zoião desse tamanho. Então eu converso com ela, falo, olha, tá acordadinho, mas eu vou ali para dentro, vou ver como é que ele vai se comportar e vejo se vai dormir, se vai ter que mamar mais, vamos ver como é que vai ficar. E aí venho para cá e vou vendo. Às vezes o bebê tá acordado, mas ele é muito tranquilo. Muito, muito tranquilo. Ele só tá acordadinho, daqui a pouco vai dormir de novo. Enquanto isso, o que eu posso fazer? Independente agora de estar acordado, de estar dormindo, de estar agitado, mas vamos levar para o lado do acordado, já que a gente está falando sobre isso. Ele está acordado e está tranquilo. Segue o baile. Segue mesmo. Qual era a programação? Segue a programação. Se não der, no caminho o que a gente precisa aprender? A mudar a rota, sem mudar o destino. Qual é o destino no ensaio newborn? É entregar para a mãe o melhor que eu posso. É entregar para esse bebê, para essa família, o melhor que eu posso, aquilo que eu me dispus a entregar. Então é isso que eu vou entregar. Eu vou entregar o meu melhor, independente do que vai rolar aqui dentro. Feito isso, o bebê está tranquilo, segue o baile, segue o planejamento. O bebê está muito agitado. Ou ele está agitado, mas ele está agitado quanto, né? Porque eu mostrei o caso aqui da Mari, que ela estava agitadinha, mas agitadinha não necessariamente super berrando naquela hora, nem nada. Não estava querendo nada com a vida, mas ela também não estava querendo nada com nada, estava brigando ali com os bracinhos e super assim, mas ela estava assim meio que de boa fazendo isso. Falei, então vamos tentar aqui, porque, gente, nessa hora saem expressões sensacionais. Agora,
Ai, tá agitado demais, assim, e tá chorando também, então eu preciso entender o que que tá rolando com ele. Então o que que eu faço? Aí eu deito um pouquinho o bebê na minha perna, fico com ele um pouquinho assim, vou vendo como é que tá a barriguinha, vou vendo o que que ele faz com o corpo dele me dá sinais, ele me dá sinais. Aí eu preciso entender aqui temperatura, uma série de fatores, que não é o caso agora que a gente vai falar, mas eu preciso compreender todo o ambiente e depois olhar também para a parte fisiológica dele. O que que pode estar incomodando? Por que que ele está tão agitado? Pode ser fome, pode ser dor, pode ser desconforto do posicionamento que ele está. Então eu tenho que avaliar isso. Para avaliar isso, não dá para eu pegar uma fórmula e aplicar. Eu tenho que entender ele, como é que ele está. Não é como é que todo mundo tá e fazer a média. Não é isso. Entende? Como é que ele tá? Como é que ele se comporta? Tem bebês que sentem dorzinha, estão com cólica e tudo, mas não reclamam. Dão ali uma contorcida, solta um punzinho e resolve o problema dele. Tem bebês que não, tem bebês que vão precisar de uma massagem, tem bebês que vão precisar de mais colinho, de mais calor humano. Acontece, gente. Então, eu tenho que avaliar esse bebê que tá aqui. Então, essa é a melhor forma de eu resolver esse obstáculo. Como que eu faço um bebê dormir no ensaio newborn ou como que eu fotografo ele acordado, né? Eu acabei de falar qual é a melhor maneira de fazer o ensaio newborn mesmo com ele acordado e como é que eu faço ele dormir ou de que forma eu poderia fotografar ele acordado. E agora a gente vai seguir isso aqui, ó, já vai ser um passo que daqui para frente você já pode aplicar imediatamente nos seus ensaios para conseguir fazer. Agora eu quero mostrar um outro ensaio, que aí a gente vai conseguir dar essa resposta aqui, ó. Essa aqui foi uma bebê que estava com bastante gases, bastante mesmo, e ela dormia, só que ela ficava muito agitada, muito agitada. E ela tinha chupeta, a mãe dela usava chupeta, então ela mamou, e aí pegava a chupeta daquele jeito que assim, sabe quando você tenta tirar a chupeta do bebê e se ele pudesse ele andava? E atrás do chupeta. Era o tipo de bebê que a gente teve aqui. E aí, beleza, comecei com ela enroladinha no wrap, fiz aqui, depois mudei a pose, daí fui fazendo aqui, troquei de pose. Perceba que ela ainda está enrolada no wrap. Então, ó, como fazer o ensaio mesmo quando o bebê não dorme, de que forma eu posso fazer dormir ou de que forma eu posso começar. Fiz a pose do koala e ela ainda está enrolada no wrap. Aí ela dormiu um pouquinho, ela ainda está enrolada no wrap, eu fui para a pose de bundinha. Depois continuou enrolada no wrap e a gente foi para o flocate. Depois a gente foi para o prop, ainda enrolada no wrap. Depois a gente trocou de prop e trocou a produção, mas ainda está enrolada no wrap. Depois ainda enrolada no wrap, mas vocês não conseguem ver, ela está no baldinho. Ela está enrolada no wrap, só coloquei o bracinho para fora. E depois veio as fotos com os pais. Então, a ideia é resolver a equação. Anota isso. Resolver a equação. Como que eu resolvo a equação? No mantra, conheça o seu modelo. Você tem que ter o conhecimento sobre a fotografia newborn. Para você poder dominar a fotografia newborn, você tem que conhecer a fotografia newborn como um todo. E dominar a fotografia newborn, gente, é desde o momento de captação de cliente, do que você posta nas redes sociais, de como você posta nas redes sociais, de como você se comunica com o seu cliente, de como você fecha contrato, de como você mostra o seu orçamento para ele, de como você atende ele por telefone, como você atende ele presencialmente, como você faz o ensaio, o que você precisa saber no momento do ensaio, fisiologia, anatomia, cuidados com o ambiente, segurança imprescindível, próprios acessórios, como usar, em que momento usar,
com que bebê usar, de que forma usar, como forrar, como escolher as cores e de que forma usar as melhores cores para aquele tom de pele do bebê. Cabelinho preto, cabelinho loiro, sem cabelinho, o que, que vai destacar e favorecer mais aquele bebê, que poses eu devo fazer em que situação, quando o bebê está acordado, o que, que eu faço, dá para posicionar ou não dá? Dá sim, dá para posicionar. Olha só a quantidade de dúvidas que eu estou trazendo aqui para vocês. E depois, e na hora da entrega, e na hora da edição, tudo isso faz parte de dominar a fotografia newborn. E aqui, um dos pilares que eu estou trazendo para você é: você pode sim quebrar esse obstáculo, que dá para fazer ensaio com o bebê acordado e fazer ele dormir no processo. Tem bebês que dormem na pose, começam acordados, você põe na pose, ele dorme. Tá perfeito para ele, tá confortável para ele. Mas eu preciso entender como é que tá para ele. E eu tenho um método para conhecer, eu tenho um método para que você olhe para isso. Estou dizendo, eu tenho, de fato, eu tenho, mas você precisa entender e conhecer e talvez até pensar no seu método de conhecer, entende? Então, a partir de agora, eu quero que você anote esse mantra, e o nosso mantra é: conheça seu modelo.